O texto desta manhã é Deuteronômio 8, de 1 a 20. Não vamos ler o texto agora. E o tema é: o ser humano não vive só de pão. A mensagem desta manhã está relacionada com o tema do período de 40 dias de jejum e oração deste ano. E como é sabido, o primeiro período de 40 dias teve início no dia 24 de fevereiro. O tema é uma comida que vocês não conhecem. São palavras de Jesus. E o texto básico é João 4, 31b, 32 e 34. Desde o início da criação, o Senhor tem em mente nos ensinar a importância de fazermos a sua vontade. Jesus deixou isso muito claro quando os seus discípulos lhe trouxeram comida. E os discípulos pediam a Jesus dizendo: mestre, coma. Por isso que eles tinham ido comprar comida depois de uma viagem cansativa a pé por cerca de 50 a 60 quilômetros. Mas ele lhes diz: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus recebeu uma missão do Pai, e depois, no capítulo 17 de João, ele diz que essa missão ele dava aos seus discípulos. Ele repetiu isso no capítulo 17, depois no capítulo 20. A vida só terá sentido para nós se comermos a mesma comida que Jesus tinha para comer. Se estivermos imbuídos de fazer a vontade de Deus. Não faz sentido dizermos-nos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, se não houver em nós o desejo de fazer a vontade dele. A vontade dele que é expressa na sua palavra e que testemunha com o nosso espírito através do seu espírito. Por isso ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa era a razão de ser de Jesus aqui neste mundo como homem, como ser humano. O Senhor quis, desde o início, e quer preparar-nos para fazer a sua vontade, para cumprirmos a missão que Ele nos deu para realizar. Este era o propósito do Senhor ao introduzir o povo na terra prometida. Ali no deserto nós conhecemos a vontade de Deus expressa em seus mandamentos. Deuteronômio 8:1 diz: tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. O texto diz para que vocês vivam, e viver aqui tem um sentido de viver uma vida plena. Que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se multipliquem. No contexto do povo de Israel, era multiplicação no sentido literal, para que o povo fosse mais e mais numeroso. E eu creio que nós também devemos ter esse alvo, não por números, mas como uma missão que nos foi dada para que todos
possam ouvir a mensagem de salvação, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e possuam e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. E neste propósito nós devemos nos lembrar das experiências vividas com Deus enquanto vivemos a experiência deserto ou a experiência do deserto. Todos nós passamos pelo deserto. O deserto é uma experiência que eu e você passamos ao longo da nossa vida, ou em várias ocasiões, quando Deus usa de circunstâncias que vão permitir que nós sejamos trabalhados por Ele, preparados para o propósito que Ele tem em mente. Então nós devemos nos lembrar das experiências vividas com Deus enquanto vivemos a experiência do deserto. Deuteronômio 8:2 diz assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. O deserto tem o propósito de humilhar-nos. E esse humilhar-nos não é uma coisa ruim, mas visa levar-nos a compreender quem realmente nós somos como seres humanos. É de nos levar a conhecer os nossos limites, as nossas fraquezas, a nossa incapacidade, porque Deus só pode agir quando nós entendemos que precisamos dEle e que o que Ele quer nos dar não é resultado do nosso esforço, nem expediente, mas é resultado da graça dEle que Ele quer nos dar. Mas antes que possamos usufruir disso, nós temos que vivenciar aquilo que realmente eu e você somos. E nós sabemos e reconhecemos que somos o que muitas vezes não queremos reconhecer, é a nossa fragilidade, é a nossa insignificância, a nossa humanidade. A tendência do ser humano é achar que ele pode e que ele faz, que ele acontece. Então, para que o poder de Deus possa se manifestar, é necessário que conheçamos os nossos limites, as nossas fraquezas e nossas limitações. E o deserto faz isso. O deserto tem o propósito de humilhar-nos, de nos pôr à prova. No deserto temos tentações, temos provas. E eu fiquei a pensar, será que Deus precisa que nós nos provar para que Ele saiba o que realmente nós somos? Eu não creio, não. Eu creio que Ele nos prova para que eu e você saibamos quem eu e você somos. Ele já sabe. Ele já sabe. Então, a prova faz com que, muitas vezes, na prova nós somos reprovados. Não passamos no teste.
Mas o propósito não é ficarmos prostrados no deserto, mas é que nós busquemos os recursos que Ele nos dá e nos oferece de forma gratuita, para que ao receber nós não pensemos que foi algo que eu e você recebemos porque somos os tais. O texto diz, ele os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Eu continuo a perguntar, será que Deus não sabe se eu e você vamos guardar ou não? Eu creio que tudo isso é para que eu e você saibamos da nossa incapacidade de guardar a palavra de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Isso só quando nós chegamos no nosso limite. Quando chegamos no fim da linha e não tem mais para onde chegar. O que fazer? É por isso que no deserto experimentamos o nosso limite, a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, mas também o cuidado e a provisão de Deus. Verso 3 diz assim, Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Não significa que morremos à míngua. Não. Significa que chegamos no limite. A comida acabou, os meios acabaram, não existe para onde correr, não existe o que fazer. Estamos no deserto. Não há nada ali que eu possa comer, não há nada que eu possa fazer para saciar uma fome que eu e você temos. Então, é o fim. Por isso o povo muitas vezes murmurou dizendo que Deus os havia levado lá para eles morrerem. Isso quando o faraó veio com seu exército para alcançá-los. E isso quando eles enfrentaram várias situações em que os recursos faltaram. Faltou água, faltou comida. Mas Deus não permitiu que eles ficassem sem o suprimento. Chegaram até aquele limite que o ser humano pode suportar. O texto diz, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com maná. O maná que o ser humano não poderia produzir, que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão. E o pão aqui implica no expediente humano, na provisão que o ser humano procura encontrar em algum lugar e de alguma forma. Mas de tudo que procede da boca de Deus. Ali no deserto, no ermo, não havia, como já dissemos, recursos. E ali Deus proveu sobrenaturalmente, de onde não tinha como sair, humanamente falando. Os irmãos sabem que o maná caía pela manhã, ele deveria ser colhido, e devia ser colhido o suficiente para aquele dia, e não para o dia seguinte, porque senão dava bicho,
bichava. E sabemos também que Deus disse, olha, no sexto dia vocês vão colher o dobro, porque amanhã não vai ter pão. Era o dia de descanso e Deus queria que o povo guardasse esse dia, não no sentido literal, mas que o ser humano precisa de um dia de descanso. E Deus não ia prover naquele dia, ele tinha que colher o dobro. E muitos, no dia seguinte, foram buscar alimento e não encontraram. E esses que o fizeram não passaram na prova. Mesmo Deus tendo dito para não fazer, eles fizeram. Nós somos teimosos, somos resistentes àquilo que Deus diz. E insistimos em fazer o que queremos, do jeito que queremos, da forma como queremos, e não como Deus mandou que nós fizéssemos. Então, nós conhecemos a provisão de Deus quando ela não existe do ponto de vista humano, como você alcançar essa provisão. Ele sempre deixa eu e você sabermos que não fui eu, foi Ele. Não somos nós, é Ele. Porque vem normalmente na medida certa, na hora certa, do jeito certo. E vem de uma forma muito superior a que eu e você poderíamos imaginar. No deserto conhecemos uma comida superior que não pode ser desprezada, que sai da boca de Deus, da sua palavra. Nós não podemos nos esquecer que o universo foi formado pela palavra de Deus. E Deus trouxe à existência o que não existia. E o mundo não foi criado através de uma explosão, como muitos pensam e insistem em dizer, mas foi criado do nada, porque é isso que Gênesis diz. Deus criou tudo do nada. Deus disse, haja e houve. Por isso que o texto diz, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. No deserto nós vemos os milagres de Deus, quando Deus faz o que o ser humano não pode fazer. O verso 4 diz assim, durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Vocês já imaginaram usar uma roupa durante 40 anos no deserto, sob sol escaldante? Ainda que houvesse uma nuvem protetora de Deus, mas isso não desgastou, os 40 anos no deserto não desgastaram as vestes que as pessoas tinham. Elas duraram todo esse tempo. Por isso que o texto diz, as roupas que vocês usavam não envelheceram. E os seus pés não ficaram inchados, eles caminharam o tempo todo a pé. Por muitos e muitos caminhos e não sei mensurar quanto eles caminharam ali no deserto. Hoje nós, quando caminhamos, tem um pedômetro? Podômetro. É podômetro. E
Então a gente sabe o tanto que, quantos passos você deu, mas só Deus sabe como o povo caminhou. E eu creio que todo mundo sabia que foi muito desgastante esse tempo todo, mas não desgastaram as roupas, nem os pés ficaram inchados. No deserto, aprendemos com a disciplina de Deus, a sua correção, o seu puxão de orelhas. Verso 5, portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Deus trabalha na minha, na sua, na nossa vida, trazendo a sua disciplina. Hebreus 12:11 diz assim: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. A vontade de Deus, para mim e para você, é sempre oposta à vontade da carne. O homem, o ser humano, sempre quer fazer a sua vontade. E quer que ela prevaleça, a todo custo. Mas a vontade de Deus não é a minha. É por isso que o texto de Isaías, capítulo 55, nós encontramos o seguinte: o texto diz assim a partir do verso 6, Isaías 55, busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto, que o ímpio abandone o seu mau caminho, o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, não importa o que eu penso, o que eu acho, o que importa é o que Deus pensa, é o que Deus deixa revelar-nos através da sua palavra. Então não é o que é lógico, não é o que todo mundo faz, é o que Deus diz que eu e você devemos fazer na sua palavra. Isso dói, isso machuca. O próprio Senhor Jesus experimentou um conflito angustiante, um pouco antes de ir para a cruz, entre a vontade dele e a vontade do Pai. Ele sabia qual é a vontade do Pai, mas ele sentiu
o desejo de, se tivesse um jeito, mudasse. Mas ele disse que queria fazer a vontade de Deus e fez. Naquele acontecimento, eu vejo que Deus não disse uma palavra para o seu filho. E esse silêncio tem o propósito de dizer a mim e a você, é o que eu já disse, é o que você sabe tem que ser feito. E ele sabia, lutou contra a sua própria vontade, mas se rendeu sem reservas. E ele saiu dali livre para poder ir à cruz e fazer o que o Pai queria que ele fizesse. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, porém mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Quando nós abrimos mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, nós vamos experimentar uma alegria muito maior do que a que nós pensávamos ter em fazer a nossa. No deserto ouvimos reiteradamente de Deus a importância de guardarmos os seus mandamentos e andarmos nos seus caminhos com temor. Verso 6, guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. É isso que Deus quer de mim e de você, que nós andemos nos seus caminhos e o temamos. O tempo todo, eu e você somos assediados pelo maligno. Você vai dizer, que isso, pastor? Sim, o tempo todo. E Jesus também foi. Vem 1000 pensamentos para você agir e fazer diferente do que está sendo orientado a fazer pela palavra de Deus. Sempre existe um atalhozinho, sempre existe um meio de justificar um procedimento que eu e você queremos ter. Porque é mais cômodo, é mais agradável a nós, mas não é necessariamente a vontade de Deus. O deserto nos prepara para entrarmos na terra prometida, onde nada nos faltará. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que Ele lhes deu. Esse é o propósito de Deus para nós, é fazer com que nós encontremos alegria e o suprimento na vontade dEle. E nós não temos uma terra a conquistar no sentido que Israel tinha naquela época. Mas nós temos campos maduros para colheita, pessoas que precisam ser alcançadas com a mensagem do Evangelho. E não é uma missão fácil, mas ela vai trazer grande alegria. Jesus, quando os discípulos trouxeram comida e disseram, mestre, come. Ele disse, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu tenho uma comida. Esse é o meu alimento. Isso me satisfaz, isso me preenche, isso me realiza. Jesus
se realizou ao fazer a vontade do Pai. Ele teve uma visão dos campos brancos para a ceifa, para serem colhidos. E, de fato, isso aconteceu naquela ocasião e depois também. Mas, ao sairmos do deserto e entrarmos na terra prometida, não podemos nos esquecer do que aprendemos enquanto estávamos no deserto. Então, nós temos aqui uma advertência. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. É muito fácil você, na provação, entender, eu tenho que fazer e eu vou fazer. Mas passada a provação, passada a dificuldade, a tendência é relaxar. Então ele adverte, tenham cuidado de não esquecer do Senhor seu Deus. Deixando de cumprir os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, onde o povo era escravo. Muitas vezes no deserto o povo teve vontade de voltar para o Egito e comer das coisas que lá tinha para comer. Até que Deus supriu a necessidade deles, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. A questão é quando a tempestade passa, quando as dificuldades são removidas, nós vamos permanecer firmes, vamos permanecer no propósito de Deus. Nós devemos ter muito cuidado com o orgulho e a prepotência do ser humano. Deuteronômio 8,17 diz assim: portanto, não pensem, a minha força e o meu poder e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Eu sou sábio, eu tenho tenacidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, é por isso que eu venci, é por isso que eu alcancei. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Não podemos nunca nos esquecer, nos tempos de abundância, quando a tempestade passa, quando a tribulação passa, que foi o Senhor quem nos conduziu o tempo todo, quem supriu, quem proveu, e é Ele agora que está dando a bênção dele também, nesse momento em que não há o que você já viveu no passado. Na fartura nós corremos o risco de esquecer do Senhor e erguermos outros deuses, e colocarmos a nossa confiança e afeição neles e ignorarmos a vontade de Deus.
Se vocês se esquecerem do Senhor, versos 19 e 20, seu Deus, e seguirem outros deuses, você vai dizer, eu não vou seguir outros deuses. Eu creio que nenhum de nós aqui vai seguir qualquer ídolo. Seria uma loucura fazer isso hoje. Mas o inferno tem muitas maneiras de despertar em nós ídolos. Pessoas, lugares, bens, riquezas, posições, coisas que nós valorizamos e colocamos na frente de Deus, colocamos em lugar do Deus Todo-Poderoso e servimos a essas coisas e fazemos dessas coisas e desses bens e dessas pessoas verdadeiros deuses, ídolos, diante dos quais nós nos curvamos e buscamos obedecer. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus, seguirem outros deuses, os servirem, os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês. Assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor seu Deus. O que Deus tem para cada um de nós é muito superior ao que eu e você podemos imaginar. Mas é necessário que a nossa confiança e esperança esteja nele. Concluindo, e para conclusão, como já dissemos anteriormente, ao que tudo indica Jesus, voltando ao texto de João, quando os discípulos trouxeram comida, ao que tudo indica Jesus estava jejuando quando os discípulos trouxeram comida. Por isso os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma, mas ele lhes diz, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. E Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por isso também acrescentou, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. No deserto o povo foi humilhado, levado a conhecer as suas fraquezas e debilidades típicas do ser humano. No deserto o povo por várias vezes chegou ao fim da linha e teve fome no ermo. Ali só havia um caminho, depender unicamente de Deus. O jejum também nos leva a ver o que não conseguimos ver quando estamos fartos. O jejum nos permite ver e sentir a nossa própria fraqueza e limitação. Até porque o jejum é uma maneira de eu e você nos humilharmos diante de Deus. E reconhecermos isso. Deus, eu preciso de Ti. É uma forma de reconhecer que a obra de Deus não pode ser realizada sem a direção, o poder, a graça que só Ele pode dar. E o jejum nos torna conscientes disso. O jejum nos permite ver no mundo espiritual e ouvir o que o Espírito de Deus tem a nos dizer. O jejum nos permite ver como Jesus viu os campos maduros para a ceifa. O jejum nos permite ver como Jesus viu qual é o propósito de Deus para nós.
Os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma, mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A verdadeira satisfação e realização se dá quando conhecemos e fazemos a vontade de Deus, quando nos entregamos a ela. A vontade do Senhor será sempre boa, agradável e perfeita. Precisamos nos render a ela sem qualquer resistência.